hoje na vida de cada um de nós que nos encontramos aqui. Pela intercessão daquela que foi sempre a nossa intercessora e mediadora em todos os momentos da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na mão, levanta a Bíblia aí, quem trouxe. Oh, glória a Deus, bastante. Nós vamos abrir então na carta de São Tiago. Já quase no finalzinho da Bíblia. Carta de São Tiago, aonde o Senhor preparou a palavra para que pudéssemos acolhê-la em nossos corações, para juntos podermos meditar os ensinamentos. Ok. Glória a Deus. A Bíblia nova, as páginas estão colando uma na outra. Amém? São Tiago, misericórdia. É antes da primeira carta de São Pedro, depois das cartas de Paulo às comunidades. Tem Hebreu, Tiago, depois 1 Pedro. Lá no finalzinho. Mas é antes do Apocalipse, viu? Depois de Gênesis. Fica fácil para achar agora, né? Amém? Olha que maravilha. Capítulo 2. No capítulo 2. Então, orando, clamando, rezando, na segunda-feira, o Senhor dá todo o entendimento da noção, da palavra, da ciência. Nós somos acolhendo então as palavras para conduzirmos o grupo de oração hoje, para que o Senhor usássemos, né, para anunciar, para falar aquilo que Ele deseja. E assim, como uma experiência que nós temos, nós que vivenciamos o grupo de oração de uma maneira talvez diferente de vocês, que vocês vêm à quinta-feira, né? Mas nós nos reunimos toda segunda-feira para interceder e para rezarmos pela quinta-feira. Assim como também a equipe da Samuel, que se reúne também toda segunda-feira para ouvir de Deus, para rezar, para preparar essa quinta-feira, esse grupo de oração com as crianças. Assim como também nós reunimos momentos de adoração e vigília, para que o Senhor vá transformando e agindo em nossas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque sem esses momentos de oração seria impossível conseguirmos compreender aquilo que o Senhor quer dizer, aquilo que o Senhor tem anunciado. Por quê? Talvez você pense assim, eles estão reunindo porque fazem um grupo de oração. Não, muito mais do que isso. Se não houvesse esse momento em que nós nos reuníssemos para rezar, para ouvir o que o Senhor tem a dizer e para entender e pedir dele a sabedoria, seria impossível continuarmos nesta caminhada. Há muitos, cada um de nós ao caminho dessa vivência de fé, de conversão, nós temos deixado muitas coisas. Nós temos, e quando eu falo nós, eu estou falando de todos nós que estamos aqui. Eu não estou falando de mim, do Ministério de Música, de Lula, não estou falando das pessoas que estão de alguma maneira à frente do grupo em particular, mas todos nós. O fato de termos essa constância e essa busca pela palavra de Deus, afinal de contas, esse é o maior motivo que te traz aqui. O
conhecer a palavra de Deus. Porque é no conhecer da palavra que nós temos total compreensão de situações que nós vivemos, temos força para suportar certas situações que nós vivemos, temos sabedoria de enfrentarmos situações do nosso dia a dia. É pela palavra. Não é pela oração de quem conduz e quem está aqui à frente, não é pela conversão, pela vida de fulano ou de ciclano. Não, é pela palavra. Pela palavra de Deus que acolhemos em nossos corações. Essa palavra que nos leva a uma vida de mudança, de conversão. Então é necessário e é importante vivenciarmos isso constantemente. E o porquê que eu estou dizendo isso? Eu cheguei segunda-feira, como sempre, atrasada no núcleo, porque eu sempre chego atrasada. E ao chegar, os irmãos já estavam rezando. Eu cheguei então no meu silêncio, encostei ali, peguei na mão de Fabiana e de Lula, comecei a rezar junto. Entrei na oração. E aí, em algum momento, o Senhor coloca no meu coração assim: desprendimento. É preciso se desprender. E eu tomei a minha oração num tom de voz mais alto. E eu comecei então a dizer. Eles oravam na língua do Espírito, oravam em língua, e eu comecei a dizer: Senhor, eu quero me desprender, viver esse desprendimento. Então recebe, Senhor, aquilo que eu trago dentro de mim, mas que não me pertence. Então eu comecei a entregar: Senhor, eu te entrego a minha família, a minha casa, o Guilherme, a Maria Clara, a Rafaela, o Rony. Eu te entrego, Senhor, o meu trabalho, eu te entrego o cansaço de hoje. Senhor, eu te entrego o meu jeito, muitas vezes egoísta de ser, a minha falta de paciência, os pecados que eu trago, Senhor, os jeitos que eu trago, as manias que eu trago. E eu comecei a dizer, porque o Senhor dizia no meu coração: se desprenda de si mesmo. Então eu comecei a entregar, porque não era nada meu, meus pensamentos. E ao mesmo tempo que eu ia rezando, Lula então começou a confirmar. Ele dizia: eu confio no Senhor. O Senhor quer que a gente venha se desprender, então eu quero me desprender no dia de hoje. O que eu vivi no meu trabalho, o que eu pensei, o que eu ouvi, o que eu falei, Senhor. E ele começou a falar e começou a entregar também a vida, a família. E assim cada um foi entregando e a oração foi fluindo. E Fabiana começou então a elevar a oração e o Senhor foi agindo e nós fomos clamando. Até que clamamos pelo grupo e acolhemos as palavras. Olha que maravilha. Olha que bênção. Nada disso seria possível se não estivéssemos lá juntos, atraídos pelo mesmo motivo, pela palavra de Deus. Eu não estava ali por causa de Lula, eu não estava ali por causa de Fabiana, assim como nem ele nem Eliel estavam ali um pelo outro, mas sim pela palavra de Deus. Então começamos a acolher as palavras que o Senhor nos dava. E aí então a palavra foi essa. Tiago 2, no versículo 7 ao 13. Pega a palavra de Deus, acolha a palavra agora e leia comigo. São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse: não cometa adultério, também disse: não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei e se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei, que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiverem misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros não serão condenados no dia do juízo final. E aí então, para conseguirmos compreender o que Tiago estava falando, Tiago estava falando com aquele povo, enviando uma carta de exortação, porque o povo cristão estava começando a ser assim,
Chegava no culto, vamos dizer, no grupo de oração, uma pessoa nos trajes finos, bonita de aparência, um certo intelecto, culta, ou quem sabe tinha até um renome no meio da sociedade, tinha status. Pronto, bastava isso para que aquela pessoa fosse bem recebida, fosse bem acolhida, tivesse toda a atenção dos demais naquele grupo de oração. Porém, chegava aquela pessoa mais simples, menos desfavorecida, que não tinha status nenhum na sociedade. E a gente pode dizer hoje em dia, no alto montão, entrava o rico e o pobre. O pobre, ele já não era recebido do mesmo jeito, porque parecia que ele não tinha muito a oferecer. Mas o outro tinha. E Tiago ia dizer assim, mas nos tribunais, esses doutores, esses conhecedores, esses de alguma maneira de status, são eles que serão os primeiros a falarem mal do nome que Deus deu a vocês, o nome de cristão. Serão os principais, os primeiros a serem incrédulos e a falarem da vida, do modo que vocês vivem. Porém, os mais humildes irão acolher. Os mais humildes são aqueles que, na sua humildade, na sua pequenez, na sua simplicidade, são aqueles que primeiro defendem o nome da igreja. É verdade ou não é? É, não é? Assim confirma a palavra que vai dizer que é mais fácil como é que fala? Fugiu. Uma linha passar pelo camelo, não é isso? Porém, eu estou aqui porque é o camelo na cabeça. O camelo não é um animal. Quando fala, é a agulha, né? O jeito que eles usavam para trançar as coisas. É mais fácil a linha passar pelo fundo de um camelo do que os ricos entrarem no céu. Pois bem, Senhor, então eu tenho que ser pobre de maré desci. Não. Primeiro, Senhor, independente da minha condição, eu tenho que viver o seu mandamento, a sua lei. O Senhor estava chamando a atenção o povo a viver uma misericórdia, a ser compassivo um para com o outro. Tiago estava falando, quer dizer que não tinha distinção entre um e outro, mas Tiago queria colocar principalmente assim, então, avalie a tua conduta. Não adianta só acolher o simples, o pobre, o humilde. Deve também acolher aqueles ricos, sim, como colocando que todos são diante de Deus iguais. Então, avalie a tua conduta. Porque os 10 mandamentos valem para todos nós. E se os 10 mandamentos, a lei que o Senhor deu a Moisés, foi dada a todos por ele, quer dizer, foi o próprio Deus quem instruiu e quem ensinou cada passo e cada mandamento, como deveríamos viver para então agradarmos a Ele diante dos seus olhos, da sua face. Se hoje eu cometo, se eu falto, se eu vou contra a um mandamento, significa que eu estou indo contra todos os outros mandamentos. Estou perdido. Mas eu não matei. Terá o mesmo peso se eu faltar à missa no domingo, no dia santo, por pura preguiça. Porque os 10 mandamentos todos têm um peso igual. E aí então Tiago ia dizer, se a sua conduta hoje não for de acordo com aquilo que Deus instruiu, você está cometendo o mesmo pecado. Terá o mesmo peso como aquele que mata, que comete adultério, embora você não tenha cometido. E aí então eu comecei a meditar a palavra e eu fui pegando a Bíblia. E aí um versículo que me chamou a atenção, misericórdia, só vai pifar eu. No versículo 12 vai falar assim: falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Qual é a lei que nos dá a liberdade? Qual é a lei que te dá a liberdade? Se hoje você comete algum crime, vamos falar na lei humana aí, ó, nos homens, na polícia, no juiz, no fórum. Se hoje você comete algum crime,
você vai para julgamento, não é isso? De fato, você cometeu crime. Você será julgado e condenado, não é isso? Você cometeu um crime. Vamos lá, você roubou. Você cometeu um crime, você será julgado pelos homens e será condenado a pagar uma pena, seja financeiro, seja em tempo, seja em ação social. Você vai ter que pagar pelo seu erro, não é assim? Essa é a lei do homem. A lei de Deus, então, ela nos dá a liberdade. Seremos julgados pela lei que nos dá a liberdade. Olha que grande maravilha! Olha o maior anúncio dessa noite. Olha o que o Senhor está nos dizendo hoje. Que Ele, sendo juiz e soberano sobre todos, tendo a lei e a maior lei que encerra todas as leis desse mundo, que nós, diante dele, seremos julgados pela lei que nos dá a liberdade. Porque a lei de Deus é o amor. A lei de Deus é a misericórdia. Mas por que então nós buscamos viver a lei humana? A nos colocar na condição de sermos julgados e condenados por essas leis humanas? E aí você vai pensar comigo assim, mas eu nunca fiz nada, eu nem estou respondendo a processo nenhum. De fato não, perante os homens e as leis não. Mas vamos falar do nosso cotidiano, da nossa história hoje. Avaliando isso que Tiago estava dizendo, vamos nos colocar no lugar daquele povo que recebeu a carta de Tiago. E Tiago foi pedindo o que então? Que pudéssemos amar ao outro como amávamos a nós mesmos. Tiago vai pedir então, quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia. Então, antes do julgamento, tenha misericórdia para com o outro. Haja de misericórdia para que você possa ser julgado na mesma proporção. Ame ao outro para que você possa receber na mesma proporção. Aí pronto, pegou. É fácil falar, não é? E eu brincava com os meninos na reunião do núcleo, compartilhando a palavra, eu dizia assim, fácil demais. Eu sei até a fórmula. Se alguém chegar aqui agora me pedindo um conselho, eu sei tudo o que falar. Faz assim, 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 e vai dar tudo certo. Eu quero ver fazer. Não é? Se alguém chegar em você e falar assim, olha, minha vida tá assim, ó, meu casamento, vamos supor, estou vivendo no adultério, já tem uns anos assim, minha casa está uma bagunça. Qual o primeiro conselho que você daria para a pessoa? Largar o adultério, não é isso? Voltar para Deus, refletir, uma confissão. Olha que maravilha. Esse dia eu partilhava com uma pessoa pela mensagem, falando do perdão e do amor. A pessoa mandou uma mensagem para mim, que tem uma ponte, esqueci a mensagem agora, fala de uma ponte. É um tempo propício para buscar a confissão, porque a confissão nos ajuda a viver o perdão. Olha que coisa linda. Um conselho maravilhoso para quem necessita neste momento. E faz agora. O fazer que é o difícil. Não é difícil? Aí, por que o Senhor então pedia? Vamos nos desprender. Se desprenda de si mesmo. Porque nós esperamos algo. Nós estamos aqui buscando um encontro com Deus. Eu estou esperando que Deus realize algo na minha vida. Mas eu não quero fazer nada. Eu quero receber, mas eu não quero dar. Não é que eu não queira, às vezes eu não consigo dar aquilo que o Senhor espera, mas eu quero receber. Como esperar o novo se eu não consigo me desprender do que é velho? Como esperar a misericórdia de Deus se eu não consigo agir de misericórdia? Como esperar o amor se eu não consigo agir com amor? Como perdoar se eu não consigo perdoar? Como esperar o perdão de alguém se eu não consigo perdoar? Como querer que Deus construa uma obra nova se eu não quero me desprender do que é velho? Para pensar aí, ó. Final do ano está chegando, lá vem o 13º, né?
Todo mundo aqui recebe 13º, né? Quem está trabalhando recebe, não recebe? Pensa aí, o que você vai fazer com o seu 13º? Aí você já pensa, menina, aquele armário lá de casa, vamos trocar, aquele colchão, aquela cama, oh meu Deus, minha moto, vamos tocar a moto, aí já estão pensando até trocar o carro, não é assim? Não vai pensando um monte de coisa? Vixe, aquela roupa que eu queria no final do ano, as mulheres então, né? A roupa, o guarda-roupa, já pensa em guarda-roupa novo. Tá, 13º me dá a condição de alcançar aquilo que eu quero. Eu mesmo lá em casa quero um guarda-roupa novo. E o que você vai fazer com o velho? Hein? O que você vai fazer com o velho? Vai ficar lá guardado em lembrança? Para provar que um dia você também teve um velho? E Deus te deu um novo? Não, porque vai ocupar um espaço que não é dele mais. O que eu tenho que fazer com o velho? Dá para quem precisa. Eu tenho que me desprender do que é velho. Só tem um espaço para um guarda-roupa. Tem como comprar o outro e colocar os dois juntos? Não. Um vai ter que ceder o espaço para o novo. O velho vai ceder o espaço para o novo. O Senhor nos convida nesta noite com a palavra a nos desprender. Aí você vai perguntar assim, mas por que ela falou tudo aquilo no começo então? Por quê? Porque eu só consegui me desprender naquela noite, na segunda-feira. Eu só consegui entender a palavra de Deus e ela só fez um efeito verdadeiro no meu coração porque eu abri os meus lábios e eu rezei. Eu tomei consciência daquilo que eu precisava me desprender. Eu tomei consciência daquilo que eu precisava dizer é teu, Senhor, e eu não quero mais para mim agora. Eu precisei compreender que tinha muitas coisas que eu tomava para mim, só para mim, e que não estavam, não pertenciam a mim. Olha que maravilha, um dia uma pessoa perguntou assim para mim, como é que é relacionamento seu e os seus filhos? Porque eles são meus. Mas se alguém for corrigir os seus filhos, como é que você reage? Eu não gosto, por quê? Porque eles são meus. Ah, mas seus filhos não são seus? São sim. Seus filhos são de Deus, mas eles são todos meus. Todo meu. Mais meu do que de longe, ainda brinquei. Eu tenho um amor possessivo pelos meus filhos. E aí, quando à medida que a gente conversava e partilhava, eu me lembrei de uma irmã minha lá de Manga, quando seu filho de 15 anos sofreu um acidente de moto e morreu, na hora. E durante o velório, ela dizia assim, ele não era meu, Gabi, ele era de Deus. Deus me deu ele para que ele me fizesse feliz esses anos, mas agora o Senhor quer de volta. E eu entrego, Senhor, porque ele nunca foi meu, ele sempre foi teu. Eu achei lindo, acho lindo até hoje. Há poucos dias completou, quantos anos? 1 ano, 2 anos, né? Do falecimento. E eu sempre me lembro dessa força de fé dessa mulher. Ele nunca foi meu, Gabi. O Senhor me deu para que ele me pudesse